Quem puder pode se sentar. E comecemos a meditar pelo lamento do Senhor. Povo meu que te fizeram, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Povo meu, o que te fiz eu? Onde foi que eu falhei? Onde foi que contristei? A história da salvação é uma história de profunda misericórdia de Deus. Nós estamos no ano santo extraordinário da misericórdia. O Papa antecipou 10 anos, e desde do final do ano passado até novembro, as portas das igrejas, mas a porta ao coração de Deus está aberto, dizendo: se saciem da minha misericórdia, eu sou misericórdia. Mas a pergunta continua: povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para teu rei. É só olhar como Deus amou e ama. Os primeiros pais no paraíso romperam com Deus, mas mesmo no rompimento Deus se mostrou misericordioso. Saíram do convívio porque o próprio homem se deixou ser mordido pelo pecado, mas Deus nunca desistiu. Olhe o que Ele fez com Noé. Veja como Deus foi até o Egito, passou por Abraão, mas foi até o Egito, suscitou Moisés, um povo. E quando a gente pensa um povo lá no Egito, a gente pensa numeroso que saiu com Moisés. Era um pequeno grupo. Deus, Ele não se cansa, nunca, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, porque no coração de Deus, só tem um jeito certo: o estarmos com Ele.
Então Deus se desdobra em amar, Deus se manifesta no amor. E chegada a plenitude dos tempos, era promessa. O povo judeu esperava, todos esperavam, o Senhor virá, o Salvador virá. Nós vivemos o tempo da redenção. Depois de Jesus nós sabemos, antes era uma espera, e Deus suscitou. O grande problema é quem foi Jesus. Que eles esperavam o Messias, não tenha dúvida, até hoje esperam. Se você for a Jerusalém, e toda vez que eu lá vou, os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos ou não, eles rezam, e rezam muito, não só no Muro das Lamentações, mas nas praças, com os seus filactérios, com muita seriedade. Eles esperam a chegada do Messias. O grande problema foi que Jesus, o Yeshua, aquele menino nascido de Maria, filho do carpinteiro José, nascido em Belém, que foi morar em Nazaré, migrou para Cafarnaum, foi muita decepção para eles. Jesus os decepcionou. Sim, não pode ser ele o Messias. Nós esperávamos outra coisa. Nós esperávamos que fosse diferente. Compreenda. Os judeus estavam ansiosos para ver o Messias. Não é maldade da parte deles, mas foi muito difícil imaginar que um galileu, e da Galileia não vem nada de bom. Como pode esse homem que come com os pecadores, esse homem que perdoa prostitutas, por que ele não vem e cumpre o que está na Bíblia? Se ele cumprisse o que está na Torá, nós nos ficaríamos de joelho diante dele. Se ele fosse um pouquinho diferente, de um trato mais refinado, se ele fosse no mínimo um fariseu, se ele não andasse com esse lixo, esse povo que não goza de boa fama, como que nós, que somos tão zelosos da lei, como que nós, que levamos tão a sério, vamos seguir esse baderneiro? Jesus frustrou a expectativa deles. Era de um Messias segundo o que eles pensavam do Messias. Mas talvez você me pergunte: padre, mas eles não tiraram do nada. A expectativa que eles tinham de Jesus certamente vinha da Sagrada Escritura, de fato, vinha. Mas é que eles olharam e interpretaram a Sagrada Escritura segundo o olhar deles. O mesmo acontece comigo e com você. O mesmo acontece conosco, a nossa expectativa de Deus. Se eu seguirei Deus, minha família não terá problemas. Se eu seguirei Deus, eu estarei livre de doenças. Se eu seguir a Jesus,
eu não terei sofrimento. Cuidado, também nós podemos nos frustrar. E você vai dizer, mas como? Mas Ele disse, o erro é nosso. Por acaso, alguma vez Jesus prometeu que quem o segui-lo teria imunidade à dor? Alguém escutou isso? Levante a mão. Não. Por acaso, Jesus disse alguma vez que quem o seguisse, quem fosse discípulo dele, teria uma família perfeita? Levante a mão. Não. O que ele disse foi o contrário. Quem quer me seguir, tome a sua cruz, me siga. Quem quer me seguir, seja o último. Quem quer me seguir, seja o menor. Quem quer me seguir, dê a outra face. Quem quer me seguir, nesse mundo terá grandes tribulações. Então por que nós reclamamos? Não que esse Cristo é pessimista, mas Ele é verdade. Ele disse a Pilatos, eu vim para falar a verdade. Jesus não tem o interesse de engambelar, de enganar a ninguém. Jesus nunca prometeu algo que não cumpriu, mas não cobre dele algo que ele nunca disse. Ele disse sim, sem mim nada podeis fazer. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, meus irmãos, a primeira parte é: o que eu espero de Jesus? O que você espera do Senhor? Qual a sua expectativa de Deus? Se a nossa expectativa em relação a Deus é um futuro, humanamente falando, bem-sucedido, a frustração será grande. O que Deus promete é que aquele que passar por esta vida, aquele que levar esse pouco tempo de existência, uns, uma vida mais fácil, e não sei porquê, não sei dizer, porque uns sofrem mais, outros sofrem menos, não existe essa resposta, não se sabe, e o que se sabe é que não é castigo. O que se sabe é que não é do coração de Deus, mas é um fato. Há uns que a vida é mais fácil, há outros que a vida se mostra mais espinhosa. Mas tanto para um quanto para o outro, o Senhor diz: se você levar uma vida justa, eu lhes garanto a eternidade comigo. Mas não nos iludamos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não se sabe por que uma pessoa nasce numa situação, porque uma criança nasce na África. Que culpa tem em sofrer? Que culpa tem uma criança nascer no coração de um Estado islâmico propenso a morrer, e uma criança nasce num berço esplêndido? Eu não tenho a resposta, mas nosso Senhor já alertou. Muitos
já receberam ou começaram a receber a recompensa aqui. Outros terão maior recompensa no céu. Aqueles a quem muito foi dado, muito será cobrado. E não é só em conhecimento. Se eu tenho uma vida mais fácil, mais confortável, Deus pede mais de mim. Ter uma vida mais confortável, ter uma vida mais bem-sucedida, ter uma família mais estável, me coloca numa condição de maior serviço. Deus exigirá menos de uma pessoa que teve uma infância difícil, de pai alcoolista, de uma vida de fome, uma família sofrida, de uma criança que foi violentada. Se espera menos. Por quê? Porque muitas coisas foram lhe privadas. Mas a quem muito foi dado, se espera maior doação. Você tem mais liberdade, você tem mais condições. Se nós entendêssemos isso, nós sairíamos em lágrimas. Porque a grande maioria de nós aqui não somos ricos, mas temos mais do que precisamos. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro, também, mas eu estou falando de estrutura. Você não espera mais de uma pessoa que teve uma boa formação. Você não espera mais de uma pessoa que teve um pai, uma mãe, que educou na fé de Cristo, da igreja, que fez primeira comunhão, eucaristia, que foi batizado, que casou na igreja. Deus espera mais. Por isso, a gente deveria refletir. A bacia que ontem aqui foi deixada, a toalha que aqui foi deixada e você lá voltou a reatar os laços com alguém. Nós não somos, e desculpa a brincadeira, a igreja da sofrência. Não. Nós somos a igreja que alivia o sofrimento. Você entende que nem tudo tem resposta, mas muita coisa nós sabemos como agir. Será que nós estamos oferecendo a Jesus um pouco mais do que aqueles que nada têm? Em nenhum momento eu quero que você pense em dinheiro agora. Depois eu vou falar de dinheiro. Eu estou falando de equilíbrio, de evangelização, de caridade, de compaixão, de ajuda. Meus irmãos, se o Brasil vive o que vive, eu dizia essa semana, não tem como pensar a Semana Santa sem pensar na situação do Brasil. Ora, quem dera que nós tivéssemos católicos, não santolões. Eu não gosto de santolões. Santolões para mim são aqueles que Jesus disse, sepulcros caiados. Santolões e santolonas, eu uso esse termo, são aqueles que são bela viola por fora e pão bolorento por dentro. E está cheio de santolão, que tem uma cara de água benta, mas por dentro tem um lobo incrustado. Como nós precisávamos de pessoas justas, que tiveram muitas oportunidades, que fizeram faculdade, que tiveram uma boa formação, um bom berço, uma boa religião, governando com justiça.
Como nós precisávamos, e Jesus, essa expectativa de Jesus, que os profissionais que são bem-sucedidos, hoje eu estou evitando a palavra sofrência, porque parece que o catolicismo é só para os que sofrem. Não, se Deus te deu a oportunidade de você fazer segundo grau completo, você fazer medicina, você fazer odonto, você fazer direito, você fazer administração, você fazer economia, você é privilegiado. E Deus espera que essas oportunidades que você teve, você use, não se tenha vergonha de ter, é dádiva de Deus, é oportunidade de Deus, mas use isso na causa de Jesus. É isso que impediu os judeus de entenderem. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram entender que Jesus fosse assim. Sendo inteligente, falar para os menos cultos. Sendo santo, viver entre os pecadores. Sendo Deus, andar entre os homens. Sendo rico, se fazer pobre. Eles não conseguiram entender a ideia de Messias. Era outra, era vir para os que já estavam bem, e Jesus veio para levantar os que não tiveram oportunidade. Pensa, a vida é assim. Numa rua tem uma casa bem estruturada, do lado uma casa mal estruturada. Crianças que já são concebidas com o pai negando a paternidade. Bela vinha eu plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Por quê? Por que agir assim com Deus? A liturgia nos fala, e tudo que eu falei até agora é para compreender a primeira leitura, mas a partir de muitas perguntas que vocês me fazem, porque o sofrimento, porque uns podem, outros não podem, porque uns têm tudo, outros têm nada. Espero que pelo menos reflitam. Mas sobre a expectativa de Jesus, continua, e João, que é o último dos evangelistas, percebe que é importante refletir mais sobre a morte. Não a morte pela morte, mas o processo de imolação do Verbo, do Cordeiro. Enquanto os outros falam da paixão de uma forma mais resumida, João, que está além, alguns anos a mais, já no ano 100, sente a necessidade de fazer com que as comunidades percebam como foi a morte de Jesus. E João carrega a tinta, traz elementos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque ele percebe, quando a comunidade conseguir entender que ele se entregou por amor, vai amar. Lembre,
João é o discípulo amado, tanto que ele mesmo nos relatos, em certos momentos diz: quem viu testemunha, eu estava lá, foi assim que aconteceu. Por isso, hoje não é dia de missa. A comunhão que vamos receber depois, a que foi consagrada ontem. Hoje é um dia atípico, e segue atípico até amanhã, quando escurece, porque é o vazio. Como podemos nós celebrarmos a Eucaristia se Ele está morto? Como podemos nós proclamar vitória sem a vitória de Jesus? Claro que você vai dizer, mas Ele está vivo, sim, mas liturgicamente cada Páscoa, e nós estamos no segundo momento da Páscoa que começou ontem, eu e você somos chamados a vencermos as nossas falsas expectativas de Jesus, a colocarmos tudo que eu e você recebemos sem merecer, sem merecimento. Eu não mereci ter uma mãe tão querida como eu tive, um pai tão atencioso. Você mereceu? Não, foi presente, foi dádiva, a oferecer isso que temos a serviço de Jesus Cristo. É perceber o sentido do lava-pés, é perceber o morrer para renascer. Sendo liturgia da palavra hoje, a palavra de Deus nos faz olhar para Jesus caminhando para a cruz. Ele tinha consciência. Quantas vezes João fala que Jesus tinha consciência do que estava acontecendo? Quantas vezes, e esse lamento do Senhor faz exatamente o Antigo e o Novo Testamento se unem. O quanto Deus fez e o que o homem fez a Jesus. Eles queriam o Messias, mas queriam o Messias que eles imaginavam, que eles interpretaram. Eu quero Jesus, mas eu quero o Jesus que eu penso. Não, meu filho, Deus não se molda aos meus e aos teus caprichos. Ou hoje você diz: Senhor, eu te aceito do jeito que sois, e me coloco à sua disposição, sem perguntas, sem ressalvas, sem indagações. Ou não é uma entrega verdadeira? Hoje nós somos chamados a nos colocarmos diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não te compreendo. Às vezes não compreendemos, os desígnios de Deus a gente não compreende. Como compreender? Como compreender se a gente não sabe o amanhã? Mas é caminhar na fé e dizer: Deus, na fé eu me coloco a teu serviço. Na fé eu sei que nenhum cabelo cairá sem ser tua vontade. Na fé eu faço como Maria. Na fé eu ajo como Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade. Não brinca com esse momento. Você tem coragem de dizer, quando um filho está entre a morte e a vida: seja feita a tua vontade? Como aquela mulher com a mãe na UTI vegetando, você viu, escutou no rádio a dificuldade: seja feita a tua vontade. Quando uma biópsia vem: seja feita a tua vontade. Aí, padre, é difícil. Não, ele está a um passo da morte. Pedro ainda chega, corta a orelha, e Jesus repete: é chegada a minha hora, foi para isso que eu vim.
Não vou beber o cálice que Deus reservou para mim? Meus irmãos, todos nós temos um cálice reservado. Eu não sei o conteúdo do meu. Vou bebendo aos poucos. Todos nós temos um cálice reservado. Você aceita dizer: este é o meu, eu vou bebê-lo até o fim. Cuidado com a tua resposta. Eu te abri o mar vermelho, me ragaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais eu de eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus tem piedade de nós, por mais que não tiveram dele. Tem piedade porque estamos nesse tempo da misericórdia. Tem piedade. E hoje nós vivemos o ano santo da misericórdia. E que dia hoje? Do mês 25 de março. Se não fosse pela lua, 14 de Nisan, se não fosse a sexta-feira da paixão, hoje a igreja estaria celebrando a anunciação do Senhor. Hoje, dia 25 de março, marca exatamente 9 meses para o Natal, a gestação de Maria. A junção dessas duas datas faz-nos pensar. Hoje nós estamos em 2 grandes mistérios: a encarnação e a redenção. Hoje, uma data que só acontece a cada 141 anos. Portanto, ninguém vai viver mais. Só daqui 141 anos é que essas datas vão bater de novo. Hoje, 25 de março, o anjo Gabriel aparece a Maria. Hoje, sexta-feira santa, o que encarnado foi no ventre, crucificado é. Por isso, hoje é chamado o grão perdão, dia do grão perdão, grande perdão. Repito, só a cada 141 anos. Hoje é um dia próprio de confissão, dia para confessar e comungar num santuário,
numa igreja dedicada a Nossa Senhora, e os seus pecados todos são perdoados. Você percebe como para a minha geração e a sua, Deus está sendo misericordioso? Você percebe que o fato de estar vivo hoje é um ato de misericórdia de Deus? Nem teu pai, tua mãe, as gerações antigas não tiveram, nem teus filhos, nem teus netos passarão. Mas hoje, dia da encarnação, dia da crucificação, aproveitemos a misericórdia. A humanidade não teve pena de Jesus. Foram poucos os gestos de ternura com o Mestre, mas do meio da multidão, aparece uma mulher anônima, que a tradição diz por nome Verônica, não, Vero, ícone, verdadeira face. É verdade que essa mulher, segundo uma tradição, levou o rosto de Jesus e curou o imperador. Essa verdadeira face está em Roma, no Vaticano. Jesus teve poucos atos de amor. Simão Cirineu foi obrigado, mas uma mulher sem nome, porque Verônica não é um nome próprio, se compadece. Chegando em Jesus e tocando-lhe a face, tem estampado o rosto do Senhor. Num ato de piedade, mas de oração, reflitamos. Que passais pelo caminho, parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Que passais o caminho,